A Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, é uma sociedade científica sem fins lucrativos, voltada ao desenvolvimento da educação aberta, flexível e à distância. A ABED foi criada em 21 de junho de 1995 por um grupo de educadores interessados em educação à distância e em novas tecnologias de aprendizagem. Entre os principais objetivos da ABED podemos destacar o estímulo à prática e o desenvolvimento de projetos em educação à distância em todas as suas formas, o incentivar a prática da mais alta qualidade de serviços para alunos, professores, instituições e empresas que utilizam a educação à distância, além do apoio à indústria do conhecimento do país, procurando reduzir as desigualdades causadas pelo isolamento e pela distância dos grandes centros urbanos. Entre as atividades realizadas durante o ano, a ABED é a idealizadora e organizadora do Congresso Internacional de Educação à Distância, que nesse ano está na 14ª edição. O congresso acontece entre os dias 14 e 17 de setembro, na cidade de Santos, litoral paulista, e tem como tema Mapeando o Impacto da EAD na Cultura do Ensino e Aprendizagem. Para saber um pouco mais sobre o 14º Congresso Internacional de Educação à Distância, a nossa rádio entrevistou o Valdomiro Loyola, que é presidente do Comitê Científico da ABED e que falou um pouco sobre o Congresso e sobre como são selecionados os trabalhos científicos. Professor Valdomiro, qual a importância do Congresso Internacional da ABED no panorama da educação brasileira? Olha, o Congresso da ABED é o mais importante congresso científico do Brasil nessa área. Portanto, ele reúne não só a apresentação de trabalhos, como também a apresentação de palestras, geralmente feitas por grandes personagens da área, tanto do Brasil quanto do exterior, que numa dada semana estão aí reunidos. Então é mais ou menos como a gente saber o estado da arte da educação à distância no Brasil e no mundo. Do mundo por esses palestrantes que vêm e participam conosco. Do Brasil pela apresentação dos trabalhos. Então quem quer se colocar em dia com a educação à distância no Brasil precisa participar desse congresso. Não tem jeito. Sem dúvida. Senão não está levando a sério a educação à distância. Não, às vezes até tá, mas não está vendo o que há de mais novo. Ok. Agora, professor, o senhor também é presidente do Comitê Científico da ABED. Conta pra gente como são selecionados os trabalhos científicos que são apresentados no Congresso. O Comitê Científico, ele é composto por um conjunto de doutores, exclusivamente doutores, ninguém com menor qualificação do que isso, e que estejam envolvidos com a educação à distância há algum tempo. É uma indicação da própria ABED. A cada ano ele se renova parcialmente, mas nós temos um grupo antigo de avaliadores que fazem parte do Comitê Científico dos nossos congressos. Bem, em relação aos trabalhos, eles são submetidos pela internet à ABED, que os recebe num ambiente em que é separado o nome e a filiação do autor do corpo do trabalho. Para que isso? Para que o comitê científico avaliar o trabalho, ele esteja de forma impessoal. Então, o banco de dados do Congresso da ABED recebe esse conjunto de trabalhos. Após o encerramento das inscrições, esses trabalhos são encaminhados ao presidente do Comitê Científico do Congresso, que então faz a distribuição desses trabalhos para os professores avaliadores. Para que o presidente do Conselho Científico ele possa fazer essa distribuição, apenas ele toma conhecimento das instituições em que os autores participam. Para que, ao fazer a distribuição, ele não passe isso para pessoas da mesma instituição. Uma questão de ética, pelo menos, né? Bem, cada trabalho é submetido a 3 avaliadores. E a aceitação ou não desse trabalho é em função da avaliação média desses 3 avaliadores. Os avaliadores eles têm informações diferentes, trabalham em áreas diferentes e isso é muito bom,
Porque se a gente pega um trabalho altamente interessante, por exemplo, da área de tecnologia, e manda para um professor que não trabalha com tecnologia, a avaliação pode ser distorcida. Da mesma forma que quando a gente manda para alguém que não tem nada a ver. Então, ao fazermos essa distribuição com professores de várias áreas, a gente consegue ter uma avaliação média da real importância desse trabalho para o nosso congresso. Que interessante, hein? Agora, como é que esse processo se compara à seleção de outros congressos internacionais de educação? O mecanismo é mais ou menos o mesmo. O que difere é o tipo de pergunta que a gente faz a cada avaliador sobre cada artigo. Então, o processo de seleção dos trabalhos científicos da BED se equipara ao dos melhores congressos internacionais. Sim, é o caso, por exemplo, ter que ter 3 avaliações para que avaliações positivas, né, na média, para que o artigo seja aprovado, tá certo? Toda essa avaliação é feita através da internet. Os avaliadores têm o site e seu login de acesso para que possam ler o artigo de forma impessoal, avaliá-lo. Lá já existe uma planilha onde ele preenche todos os itens avaliativos que nós temos, e o presidente do comitê, então, faz o ranking final dessas avaliações. Nós temos uma prática aqui no nosso congresso de aceitarmos alguns trabalhos com sugestões de correções dos avaliadores. Então, a busca pela melhoria do congresso até. Não simplesmente aceitarmos ou rejeitarmos o trabalho. Ao fazermos a análise, nós temos aqueles trabalhos que são aprovados incondicionalmente e temos alguns trabalhos que são aprovados condicionalmente. Nesse caso, o avaliador tem que dizer o que precisa ser melhorado no trabalho. Essa informação é devolvida aos autores do trabalho e em eles fazendo a correção, o trabalho passa a ser um trabalho aprovado para o Congresso. Por isso até que nós temos divulgações segmentadas aí dos trabalhos aprovados. Que bom, hein? Esse procedimento de voltar o material para o pesquisador com referências, ao invés de simplesmente recusar, ajuda inclusive a formar o pesquisador. E pelo que eu me lembro, é inclusive o modo como funcionam as melhores publicações científicas, não é? Sem dúvida. Então a gente busca o mecanismo de excelência com as particularidades do nosso Congresso e do nosso país.